A rotina que esconde um segredo sombrio. Você já sentiu aquela dúvida silenciosa, aquele frio na barriga? E se perguntou se alguém que você ama está escondendo algo? Eu acreditava viver o casamento perfeito. Tinha a mulher que amava, 2 filhos e uma rotina que parecia sólida e segura. Cada detalhe da nossa vida transmitia confiança e felicidade. Mas a realidade tinha outro plano. Pequenos sinais começaram a surgir. Mensagens apagadas, olhares furtivos, desculpas que não faziam sentido. A tranquilidade que eu conhecia começou a se desfazer lentamente. Cada gesto, antes fonte de conforto, agora escondia segredos que ameaçavam destruir tudo. Aos poucos percebi que a vida que eu construí estava cheia de mentiras e que cada dia de felicidade aparente era apenas uma ilusão. Hoje vou compartilhar minha história de amor, confiança quebrada e traição. Prepare-se para conhecer os segredos que transformaram minha vida para sempre. Mas antes, já aproveita e se inscreva no canal para fazer parte da família. Traições secretas. Quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Eu sempre acreditei que vivia o casamento dos meus sonhos. Meu nome é Rogério, tenho 35 anos, sou publicitário. E minha esposa, Fabiana, 33 anos, é professora. Aos olhos de todos, éramos o casal perfeito. Sorridentes, unidos, sempre demonstrando amor. Tínhamos 2 filhos pequenos, um apartamento aconchegante, viagens esporádicas e uma rotina que parecia tranquila e estável. Eu me sentia abençoado, orgulhoso do que construímos. Mas a perfeição muitas vezes é uma ilusão. Pequenos sinais começaram a surgir. Atrasos, respostas evasivas, olhares rápidos para o celular. No início, racionalizei. Talvez seja trabalho, estresse, cansaço. Mas meu coração sentia algo que não podia nomear. Noites que antes eram de risos e confidências tornaram-se silenciosas. Eu observava Fabiana tentando entender o que havia mudado. Cada gesto, cada expressão parecia esconder algo que eu não queria encarar. Fabiana, está tudo bem? Perguntei certa noite. Sim, só cansada, respondeu ela, distraída. Mas havia algo em seus olhos que não podia ser ignorado. Um brilho escondido, um segredo. O toque de suas mãos, antes acolhedor, agora parecia mecânico. Eu tentava me convencer de que tudo era normal, que minha mente me pregava peças. Mas algo dentro de mim dizia: algo estava prestes a mudar. E eu ainda não tinha ideia do quão profundo e devastador seria. O que parecia perfeito, na verdade, escondia fissuras. Cada sorriso ensaiado, cada palavra de carinho, agora surgia na memória como um fantasma de algo que nunca existiu plenamente. Eu sentia uma inquietação crescente, uma dor silenciosa que crescia dia após dia. Era como se algo invisível tivesse entrado em nossa casa, corroendo a confiança, criando um vazio que eu ainda não podia nomear. A vida que eu acreditava perfeita talvez nunca tivesse sido tão perfeita assim. As mentiras começaram pequenas, quase imperceptíveis. Fabiana dizia que ficaria no trabalho até tarde ou encontraria amigas. Mas os horários nunca batiam. Mensagens apagadas rapidamente, telefonemas interrompidos com desculpas pouco convincentes. Fabiana, vai sair de novo hoje? Perguntei uma manhã. Sim, preciso me encontrar com a Fernanda, só umas horas, respondeu ela com um sorriso nervoso. Eu tentava acreditar, tentava racionalizar, mas cada gesto dela aumentava minha ansiedade. O jeito como segurava o celular, o olhar que desviava rapidamente, respostas curtas e secas, tudo começou a corroer minha confiança. A rotina que antes trazia segurança tornou-se um campo minado emocional. Cada sorriso ao digitar mensagens, cada respiração antes de atender ligações, cada pequena desculpa para justificar ausências. Tudo se acumulava em um mosaico que eu ainda não podia decifrar. Eu repetia mentalmente: está tudo bem, estou sendo paranoico. Mas a intuição é difícil de ignorar. Rogério, você está estranho.
disse Fabiana um dia, percebendo meu comportamento. Estou apenas tentando entender. Murmurei sem coragem de dizer a verdade, que suspeitava dela. O amor ainda existia, mas a sombra da dúvida já havia entrado em nossa vida. O que começou como pequenas mentiras tornou-se rotina silenciosa. Cada detalhe lembrava que algo estava errado, que a verdade estava sendo escondida. E mesmo sem saber, eu pressentia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Com o tempo, as mentiras de Fabiana deixaram de ser pequenas. Elas se tornaram parte da rotina, tão naturais que pareciam respirar conosco. Cada telefonema interrompido, cada saída inesperada, cada explicação que não fazia sentido, corroía a confiança que antes sustentava nosso relacionamento. Eu vivia em constante desconfiança. Tentava acreditar que tudo estava bem, mas cada gesto dela me lembrava que algo estava errado. Observava-a quase obsessivamente, tentando decifrar sinais, horários que nunca batiam, desculpas mais elaboradas e convincentes, mensagens apagadas com pressa. A sensação de estar sendo enganado crescia, misturando raiva, tristeza e impotência. A casa que antes era acolhedora tornou-se fria, carregada de tensão silenciosa. A intimidade desapareceu gradualmente. Até os momentos de alegria carregavam sombra de falsidade. Cada abraço parecia ensaiado, cada sorriso calculado. Rogério, você está exagerando, Disse Fabiana uma noite. Exagerando? Respondi, com voz trêmula. Eu vejo as mensagens, as saídas, os horários. Como pode dizer que estou exagerando? O pior era que ainda a amava. Queria acreditar que ainda havia amor verdadeiro, mas a mentira constante me lembrava que nada era o que parecia. O ciclo de desconfiança e dúvida tornou-se insuportável. Eu tentava racionalizar, mas a verdade se infiltrava em cada gesto, corroendo lentamente o que restava da confiança. A rotina da mentira agora era invisível, mas presente em todos os cantos do nosso lar. Eu me sentia preso entre o amor que ainda existia e a dor de perceber que Fabiana não era completamente verdadeira. Cada dia parecia preparar-me para a verdade, devastadora que um dia teria que enfrentar, mesmo sem saber até que ponto isso me destruiria. A sombra da mentira era sufocante. O que antes era vida agora se tornava teatro de falsidade. E eu sabia, lá no fundo, que não poderia fugir para sempre. A pergunta que não saía da minha mente era clara. Quando a fachada cairá? E qual será o preço da verdade? O choque veio em um dia comum, sem nada de especial. Eu estava organizando papéis antigos quando encontrei algo que mudou tudo. Uma mensagem de amor destinada a outro homem. Fotos comprometedores, horários que nunca batiam com suas explicações. O chão desapareceu sob meus pés. Meu coração disparou, e uma mistura de frio e calor percorreu meu corpo, como se estivesse sendo dilacerado por dentro. Parei por alguns minutos, imóvel, tentando processar o que via. Cada risada, cada gesto de carinho, cada promessa parecia agora uma encenação. O que eu pensava ser segurança era apenas fachada, cuidadosamente construída com mentiras. A dor era física e emocional. Senti meu peito apertado, a visão turva, como se a realidade tivesse desmoronado sobre mim. Não pode ser. Sussurrei para mim mesmo, tentando negar. Revivi memórias, procurando sinais que eu havia ignorado. Cada sorriso suspeito, cada olhar distante, cada desculpa para... Saídas inesperadas agora faziam sentido. O quebra-cabeça da minha vida se encaixava, mas de forma cruel. Eu tinha sido enganado, manipulado, traído em todos os níveis. Emocional, psicológico e espiritual. A cada minuto, a sensação de perda aumentava. A casa, que antes era lar, parecia agora um palco de mentiras. A confiança que levei anos para construir estava destruída. O pior não era só o ato em si, mas o tempo. Descobri que aquilo não era recente. Vinha acontecendo há meses, talvez anos. Como você pôde fazer isso comigo? Murmurei sozinho, lágrimas escorrendo pelo rosto.
O silêncio se tornou pesado, quase insuportável. Eu não queria acreditar, mas a verdade estava estampada diante dos meus olhos. Cada gesto, cada palavra da Fabiana, cada momento compartilhado estava contaminado pela mentira. A vida que eu conhecia transformou-se em pesadelo. E naquele instante, sozinho com minha dor, percebi algo devastador. Não havia volta. A mentira se tornara realidade e eu teria que encarar o que ela fez, por mais devastador que fosse. Meu coração se partia, mas uma parte de mim começou a se preparar. Eu sabia que o confronto era inevitável. A verdade não podia mais ser ignorada, e eu precisava enfrentá-la, custasse o que custasse. Decidi que não podia mais viver na dúvida. Precisava encarar Fabiana, olhar em seus olhos e ouvir a verdade que tanto temia. Meu coração batia acelerado, minhas mãos tremiam, a garganta seca. Cada passo até a sala parecia pesar toneladas. Fabiana, precisamos conversar, disse tentando manter a voz firme. Ela me olhou surpresa e confusa, como se adivinhasse que aquele momento chegaria. O silêncio se espalhou pela casa como uma sombra, carregado de tensão. Respirei fundo, sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. Você tem outra pessoa? E por quanto tempo você tem me enganado? Perguntei, as palavras saindo entrecortadas. Ela desviou o olhar, os lábios tremendo, e permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então finalmente respondeu. Rogério, não sei mais como dizer isso. Sim, a outra pessoa. Um frio percorreu meu corpo. O chão pareceu sumir e a sala se encheu de sombras que eu não via antes. As palavras ecoaram dentro de mim, cada sílaba cortando meu coração. Queria gritar, chorar, quebrar tudo ao meu redor, mas permaneci imóvel, absorvendo a dor em silêncio. Quem? Perguntei, a voz baixa, quase inaudível. É o Daniel. Respondeu quase sussurrando. A raiva misturou-se à tristeza, criando uma sensação quase insuportável. Memórias felizes se confundiam com a realidade cruel. Cada beijo, cada promessa, cada risada compartilhada parecia agora uma mentira, cuidadosamente construída. Eu queria entender, buscar explicações, mas nada fazia sentido. O amor que eu sentia não podia apagar a traição. E todo esse tempo, murmurei, todos os nossos planos, todas as promessas. Você mentiu para mim todos os dias? Ela baixou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas naquele momento, percebi que o amor havia acabado. O que restava era apenas dor e uma verdade insuportável. A mulher que eu amava havia se tornado uma estranha, alguém que escolheu outro caminho, deixando-me sozinho para lidar com a devastação emocional. No instante em que ouvi sua confissão, soube que nada seria como antes. Cada gesto, cada palavra futura carregaria o peso daquela revelação. O confronto não apenas revelou a mentira, mas também marcou a ruptura completa de nossa relação. A confiança havia sido destruída e não havia retorno. Depois do confronto, nossa casa deixou de ser lar. O silêncio se tornou uma parede invisível e cada olhar carregava culpa, ressentimento e mágoa. Cada gesto de Fabiana parecia calculado. Cada palavra tinha um peso, como se estivéssemos interpretando papéis em um palco de desconfiança. A confiança, que um dia fora alicerce do nosso casamento, estava destruída. Cada pequeno detalhe se tornava uma lembrança dolorosa da traição. Eu passava horas sozinho, revivendo memórias felizes agora manchadas de mentira. Até o riso das crianças carregava uma sombra de tristeza, pois o ambiente familiar estava permeado pela tensão invisível que nos separava. Rogério, por favor, não seja assim. Implorava Fabiana em algumas tentativas de aproximação. Não é questão de ser assim, respondi com a voz trêmula. É que você destruiu a confiança que levamos anos construindo. Cada passo dentro de casa era doloroso. A rotina, antes fonte de conforto, tornou-se tortura. O toque, o abraço,
Até as palavras cotidianas eram carregados de suspeita. Eu me via preso, dividido entre o amor que ainda sentia e a raiva profunda por ter sido enganado. Minha própria identidade dentro do casamento parecia ameaçada. Quem eu era ao lado dela estava desaparecendo. Os dias se transformaram em uma batalha silenciosa. Cada olhar que desviava, cada mentira velada, cada pequeno gesto lembrava-me que o casamento não podia sobreviver à rotina da mentira. A dor emocional se tornou constante. Eu percebia que qualquer tentativa de reconstrução era inútil. A ferida era profunda demais, e a confiança, uma vez quebrada, não podia ser restaurada. Com palavras ou promessas, eu tentei. Sussurrei uma noite sozinho, olhando para o teto. Tentei acreditar, tentei perdoar, tentei viver como se nada tivesse acontecido. Mas não dá mais. E foi nesse momento de clareza brutal que percebi. A única saída para preservar minha sanidade emocional e meu respeito próprio era aceitar que o fim era inevitável. O casamento havia sido consumido pela mentira e a destruição da confiança era irreversível. A dor era intensa, mas também libertadora. Eu sabia que precisava me preparar para a decisão mais difícil da minha vida: separar-me de alguém que, apesar de tudo, ainda amava. Depois de dias e noites de reflexão, lágrimas e confrontos internos, tomei a decisão mais difícil da minha vida: pedir o divórcio. Fabiana tentou argumentar, chorar, prometer mudanças, mas eu sabia que nossas feridas eram profundas demais, que a confiança destruída jamais seria reconstruída. Rogério, por favor. Podemos tentar de novo. Eu posso mudar. Não termina assim. Implorou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, Fabiana. Respondi com voz firme, porém trêmula. Quem foi ferido profundamente não pode simplesmente ignorar a verdade. Não há como voltar atrás. O processo foi doloroso e desgastante. Reuniões, advogados, papéis, conversas tensas. Cada instante lembrava-me da traição. Cada decisão carregava um peso emocional quase insuportável. Porém, paradoxalmente, havia um alívio silencioso. Finalmente não precisava mais viver sob o peso da mentira diária. A dor ainda estava presente, mas agora havia clareza e liberdade. Percebi que separar-se não era sinal de fraqueza, mas de coragem. Significava respeito próprio, maturidade e desejo de reconstruir a vida de forma íntegra. Cada passo durante o divórcio era uma mistura de dor e esperança, lembrando-me que, mesmo no fim, existia a possibilidade de recomeço. A liberdade emocional era mais valiosa do que manter a ilusão de um relacionamento perfeito. Eu só quero que sejamos honestos. Pelo bem dos nossos filhos, disse em uma das conversas finais, tentando preservar o pouco que restava da família. Sim, Rogério. Respondeu Fabiana, silenciosa, aceitando o inevitável. Ao final, compreendi que o divórcio não era apenas o término de um casamento. Era o ponto de virada que marcava o início da minha reconstrução pessoal. Aprendi que, mesmo no fim, a vida oferece novas oportunidades. Cada decisão dolorosa, cada lágrima derramada, cada momento de confronto e reflexão me aproximava de uma versão mais forte e consciente de mim mesmo. O término não apagou a dor, mas abriu espaço para a esperança. A traição havia destruído um capítulo da minha vida, mas também me ensinou a valorizar a verdade, a reconhecer meu próprio valor e a buscar reconstrução emocional. O divórcio foi o primeiro passo para a liberdade e para a possibilidade de recomeçar de forma plena. Hoje, olhando para trás, percebo que a mentira e a dor me transformaram. Cada cicatriz, cada lágrima, cada noite de desespero se tornou uma lição de vida. Aprendi a valorizar a verdade acima de tudo, a confiar em mim mesmo e a reconhecer meu próprio valor. A dor não me definiu, ela me fortaleceu. Passei por momentos de escuridão intensa, nos quais parecia impossível respirar sem sentir o peso da traição. Mas aprendi que nem todas as perdas são finais. Algumas são portas para recomeços que ainda não conseguimos enxergar.
O perdão, mesmo que não signifique esquecer, libertou meu coração das correntes invisíveis da mágoa. Perdoar, não, significou aceitar de volta, mas permitir que minha alma encontrasse paz. Aprendi também que a solitude não é um castigo, mas um espaço de cura. Aprendi a apreciar pequenos momentos, um café quente pela manhã, um pôr do sol silencioso e uma conversa sincera com um amigo. Cada gesto simples se tornou um lembrete de que a vida ainda podia ser bela, mesmo depois de tanta mentira e desilusão. Eu me permito seguir em frente, dizia a mim mesmo, sem ódio, sem rancor, apenas com coragem e esperança. Hoje, sigo mais consciente, mais forte e mais preparado para viver plenamente. Se antes eu dependia de alguém para me sentir completo, hoje encontrei força dentro de mim. Se antes tinha medo da solidão, hoje vejo a solitude como um presente, um lugar de encontro com minha verdadeira identidade. A experiência me ensinou que o amor verdadeiro começa com honestidade, que a confiança é frágil e que a dor pode ser uma mestra poderosa. Se você que me escuta já foi traído ou enganado, saiba, é possível recomeçar. A vida oferece novas chances, mesmo depois do fim. A mentira pode destruir, mas também revela quem realmente somos. Eu sou prova viva disso. Hoje minha história de traição não define minha vida. Ela me fortaleceu, me ensinou a reconstruir, a perdoar e a transformar dor em força. Meu casamento acabou, mas minha vida continua, mais íntegra, mais consciente e mais preparada para viver de forma plena e verdadeira. Se você gostou dessa história, dá um like e se inscreva no canal Traições Secretas para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. E até a próxima história. Obrigado.